Provavelmente todos nós, jovens utilizadores de YouTube, conheçamos a obra do Tolkien primeiro pela trilogia do Peter Jackson nos cinemas. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, até que eu vi o primeiro filme em 2001 e uma epifania aos 13 anos de idade. Aí eu quis conhecer mais, pedi o livro de presente, obrigado mãe, e me tornei um fã de Tolkien e futuro fundador da rede social TikTok. Mas em 1931, quando a maioria do mundo ainda era mato, chegou às bancas um livro chamado O Hobbit, de o tal de Tolkien, lançado por uma editora no Reino Unido. Foram impressas 1.500 cópias que se esgotaram rapidamente. A crítica louvou como uma das melhores histórias infantis modernas. Isso fez com que mais cópias fossem impressas e vendidas no Reino Unido e Estados Unidos. Mas aí veio a Segunda Guerra e as vendas caíram drasticamente. Ainda assim, tendo um lançamento de sucesso, ainda que longe da fama que ele tem hoje, solicitaram a ele um novo O Hobbit, uma continuação para aquela história. Sem nenhuma pressa e reescrevendo a história diversas vezes, em 50 ele tinha a trilogia do Senhor dos Anéis e o Silmarillion prontos para ser lançado. Porém, o Senhor dos Anéis era muito ambicioso e de difícil entendimento, mais difícil do que entender o Hobbit. E o Silmarillion então nem se fala. O que aconteceu foi o lançamento de O Senhor dos Anéis, em 3 partes por questões de preço de impressão, ao longo de 54 e 55. A primeira parte foram 3.000 cópias, a segunda um pouco mais, e no ano seguinte, quando lança O Retorno do Rei, já são 7.000 cópias, com o final da história. E aí teve uma divisão entre os críticos, pois muitos achavam que era a melhor história do século XX. Outros entenderam como se fosse uma história de jovens se passando por heróis adultos, até que chegou às livrarias e bancas e coube ao público decidir. E aí as vendas dispararam e o livro é reimpresso até hoje. Quem leu nessa época os livros foi o Christopher Lee, o nosso eterno Saruman. E com a disparada nas vendas, é óbvio que a fama do Tolkien cresceu. Ele precisou se mudar de casa, retirar o nome dele da lista telefônica, e em 73, quando ele faleceu, ele já era marcado como um dos maiores escritores de todos os tempos. Então obrigado por assistir o vídeo, um feliz 2023 para todos nós, e esse ano é tudo nosso.